Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos enviar uma saudação a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando neste momento, que está nos dando a oportunidade de entrar aí em seu lar. A você que está nos acompanhando através das redes sociais, pare um pouquinho, compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estaremos estudando a antepenúltima lição do nosso trimestre, lição de número 11, lição maravilhosa que você não pode perder. Queremos neste momento enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco todos os domingos pela manhã. E aí, como de sempre, abra aí seus braços e receba aí um forte abraço do pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso! Deus abençoe você e toda a sua família. Vocês são uma bênção de Deus para a nossa igreja, para o ministério do nosso pastor e para toda a vossa família. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E estendemos essa saudação aos pastores também jubilados, que estão sempre ligadinhos aqui no EBD Culto. Deus abençoe, querido pastor, que a bênção de Deus continue estendida sobre a sua vida e toda a sua família. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção. Se você puder, feche seus olhos e ore neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que nos concede estarmos aqui em Tua presença, para juntos, Senhor, aprendermos a Tua palavra e Te adorarmos da beleza de Tua santidade. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nos dá uma EBD abençoada para a honra e a glória do Teu nome. Abençoe a todas as direções de EBDs, corpo docente e discente, que nesse momento estão funcionando fisicamente nas congregações. Continua abençoando, Senhor, o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Ó Senhor, a todos os pastores, filiais, setores, coordenadores de área, que as Tuas mãos continuem abençoando a cada um. Bem como, Senhor, aqui a Rede Brasil de Comunicação, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem, Senhor, o corpo de funcionários, Senhor, desta casa. Que a Tua mão de Deus continue abençoando a cada um. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor e não perca a oportunidade de louvá-lo. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá adorar ao Senhor nesta manhã e não perca a oportunidade de louvar ao Senhor. Vamos formar aqui um grande e lindo coral para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, que bênção, que alegria, que vitória estarmos aqui reunidos e unidos na presença de Deus para louvar o seu nome, aprender a sua bendita palavra. Vamos louvar conforme nos foi dada a oportunidade pelo escalado desta manhã, o qual já dirigimos uma palavra de gratidão. Também queremos estender esse agradecimento ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 156, são os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical, fazem referência aos temas estudados. Então vamos louvar porque já nos introduzem ao conteúdo que será ministrado de forma cantada. Glória a Deus. A ovelha perdida. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou.
Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guia. Com convicção, sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia, glória a Deus. O bom pastor nos alcançou, glória a Deus, com o seu amor, com a sua ternura, curou nossas feridas espirituais e físicas, nos deu um aprisco, estamos seguros debaixo da proteção do nosso bom pastor. Hino de número 227, amados, Deus amou de tal maneira este mundo sofredor que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem.
Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crer, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado da cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 11, que tem como título A Salvação Não é Obra Humana. O texto áureo está em Tito 3:5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. A verdade prática nos diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a salvação sobre a graça de Deus. O segundo tópico, soteriologias inadequadas na antiguidade. E o terceiro, as soteriologias inadequadas de hoje. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículos do 1 ao 10, que vamos colocar aí na sua tela, para que você nos acompanhe nesta leitura. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer a leitura de sua palavra e pedir a sua bênção sobre o ensinamento nesta manhã. Se você puder, feche os olhos comigo e ore. Pai, te agradecemos pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor. Nós queremos nesse momento pedir
a tua bênção sobre o teu filho que irá ministrar a tua palavra. Usa-o, Senhor, usa-o poderosamente e fala aos nossos corações. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Vamos aqui convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando desse trabalho, participando desse culto. Com certeza, Deus terá uma palavra para o teu coração. Meu querido irmão, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, que é um culto, como já falamos aqui, um culto que acontece na Rede Brasil, mas um culto que também está acontecendo onde você está. Se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua casa, se você estiver em algum local, até mesmo no hospital, nesse momento está acontecendo um culto. E no culto tem a pregação da palavra de Deus, no culto tem os louvores e no culto também tem um momento especial, que é o momento da oferta. O ato de ofertar é um ato sagrado. O ato de ofertar tem que ser encarado como sendo um ato voluntário, um ato por amor, um ato de consagração, um ato de adoração a Deus. Então, nesse momento que nós vamos falar de dízimos e oferta, entenda os dízimos, as ofertas, os votos como um ato de adoração. Entenda os dízimos e as ofertas como sendo um ato voluntário e um ato também sagrado. Se você pode fazer nessa manhã de domingo isso, faça, mas faça com muito amor e faça de maneira voluntária para ser recebido nos céus. Quero ler um versículo com você nessa manhã. Nós temos um versículo no livro de Levítico, capítulo de número 27 e o versículo de número 32. Veja o que é que a palavra de Deus nos diz. No tocante a todas as dízimas de vaca e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Quero frisar somente essa última sentença do versículo. O dízimo será santo ao Senhor. Aí nós podemos incluir, claro, todas as ofertas e todos os votos, é algo santo, sagrado, reservado exclusivamente para a obra de Deus. Então, querido irmão, se você pode fazer, faça isso com amor, faça isso com carinho, com dedicação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outra cidade, distante, muitas vezes não tem aquela disponibilidade de estar numa igreja evangélica, mas que quer adorar a Deus através das suas ofertas. A igreja vem disponibilizando alguns canais que vai aparecer agora na sua tela. Você está vendo um QR Code e você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo você está vendo um CNPJ. O CNPJ é a chave do Pix. CNPJ que aparece na parte de baixo aí na sua tela é 10 632 404 1000, ao contrário, dígito de número 51. E ao meu lado você está vendo aqui as contas da igreja. São os canais que estão à sua disposição, se você quer adorar a Deus também dessa maneira. Meus queridos, vamos fazer o seguinte, vamos adorar a Deus, vamos fazer uma oração, vamos orar e nessa oração fazer aquela oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus pelo bem recebido, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que chegam em nossa mesa, que chegam na nossa casa, que chegam na nossa vida, vamos agradecer pelo dom da vida. E nessa oração, vamos incluir as pessoas que estão desempregadas. Deus tem uma palavra para tu nessa manhã. Deus pode abrir uma porta de trabalho para você. Sim, é domingo, mas Deus pode fazer. Deus tudo pode fazer. Não desanime. Chegue diante de Deus com o coração aberto. Chegue diante de Deus adorando, clamando e pedindo, porque Ele é o único que pode nos ajudar. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Nos acompanhe nessa oração, onde você estiver. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, nós estamos aqui diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, pelas bênçãos que Tu tem colocado nas nossas mãos.
tem chegado às nossas casas. Muito obrigado pelo alimento, pela água, por tudo que tem chegado na mesa dos teus filhos. Não deixa faltar o pão. Usa de misericórdia, nos concede o necessário. Pai eterno, que a tua mão santa, poderosa, possa estar estendida na vida de cada um dos teus filhos que nesse momento está participando também dessa programação. Tenha piedade daquele servo, dessa serva, dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, desse chefe de família, desse pai que está precisando de uma porta de trabalho. Senhor, abre as portas, nós te pedimos porque nós sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa adoração nesse momento, através dos nossos dízimos, nossas ofertas, e Pai, dá orientação, ajuda, abençoa e abre porta de trabalho para quem está desempregado. Nós queremos te pedir isso, já te adoramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Vamos ouvir mais um hino? Vamos ouvir mais um hino, vamos adorar a Deus através dos louvores. E nesse momento o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui na Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando a Deus. Glória a Deus, vamos louvar, irmãos, ao Senhor, vamos dizer que Ele é fiel. Hino de número 535, Tu és fiel, Senhor, aleluia, como nosso Deus é fiel, louve ao Senhor, louve a fidelidade. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel.
Deus. Queridos irmãos, chegou o momento da nossa escola bíblica dominical, o momento da exposição da lição. Hoje a lição maravilhosa, lição que tem como título: A salvação não é obra humana. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão, mais uma vez nós queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus e falar da nossa alegria, comunicar a você que está chegando agora para participar dessa programação, da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos participando da Escola Bíblica Dominical no Lar. Essa escola que está acontecendo nesse exato momento para muitas pessoas que estão no Brasil, fora do nosso país e também em muitas localidades. E vamos estudar mais uma lição importantíssima para as nossas vidas. Com certeza Deus tem uma palavra para você dentro da lição, porque a lição é uma ministração da doutrina, daquilo que a igreja sustenta, acredita do ponto de vista das Escrituras Sagradas, mas mesmo sendo uma exposição sistemática, uma exposição bíblica, óbvio que também tem uma mensagem de Deus para as nossas vidas, né? E a lição de hoje é a lição de número 11, que vai aparecer agora na sua tela, que o título dela é A Salvação Não É Obra Humana. Vamos ler o textuário junto. Eu quero convidar você que está em casa, está na sua tela o textuário, vamos fazer algo dinâmico, vamos participar junto da Escola Dominical. Se você puder, nos acompanhe nessa leitura. Textuário diz o seguinte: leia comigo, pode ler comigo, se você tiver disponibilidade para isso num local que possa fazer. Vamos ler junto? Textuário: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo número 5. Vamos ler junto também a verdade prática? Nos acompanhe nesse momento? Vamos ler junto. 1, 2, 3 comigo. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Vamos fazer um comentário agora? Já lemos textuário, já lemos a verdade prática. Vamos começar pelo título da lição, como sempre fazemos aqui, para depois a gente ir lá para o comentário. O título da lição é A Salvação Não É Obra Humana. Já percebeu que título tão sugestivo? A salvação da alma humana, a salvação do ser humano na sua completude, que só quem salva é Jesus de Nazaré. Jesus, ele é o Salvador do homem. Então isso tem que ficar muito bem claro. E só existe salvação em Cristo. Eu vou citar, mas depois a gente lê. Atos capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Ou melhor, Atos capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 12. Onde o texto bíblico nos informa que não existe salvação fora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único nome pelo qual dá salvação a todas as pessoas chama-se o nome de Jesus. João capítulo 14, o versículo número 6, também vai falar que Jesus é o único caminho para a salvação. Então, a base bíblica que mostra Jesus como sendo o único caminho são esses versículos, melhor, não somente esses dois, mas outros que serão apresentados ao longo aqui da lição. Mas no título da lição tem lá, não é obra humana. O que é que a lição está já falando para a gente no seu título? Que as boas obras, estou falando boas obras no seu sentido geral, obras, atos de justiça, ajudar o próximo, ajudar as pessoas, né? A bondade de não revidar, as obras humanas, por melhores que elas venham ser, por valorizadas que elas possam ser dentro de uma sociedade. Estou falando aquelas obras humanas que são boas, mas elas não são a condição necessária para se chegar nas regiões celestiais. Não existe salvação por boas obras,
Só existe uma salvação e a salvação é por Cristo Jesus, como nós iremos atestar através de vários versículos bíblicos que serão citados aqui nesse momento. Então, a gente já se prende logo aí no título da lição, mostrando que a salvação não é obra humana, a salvação é obra divina por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para o tópico 1 da lição, mas antes, na nossa leitura bíblica em classe, isso merece uma informação. A nossa leitura bíblica em classe está no livro aos Efésios, ou seja, na epístola destinada aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 10. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E o tópico 1 dessa lição, ele está estruturado em cima dessa leitura bíblica em classe. E essa leitura, para nós, será importantíssima. Então, eu vou ler muito texto bíblico hoje aqui com você. Eu quero sua paciência, quero que você pegue a Bíblia, fique com a Bíblia na sua mão. Nós vamos ler textos bíblicos aqui. Outra coisa que merece também as nossas considerações é na organização dessa lição. Porque o tópico 1, ele vai falar da salvação pela graça de Deus. Tópico 1. Mas no tópico 1, a salvação sob a graça de Deus. Volta a tela aqui para mim, para você nos acompanhar nessa sequência didática e pedagógica. Olha, o tópico 1, a salvação pelas obras. No tópico de número 2, ele vai falar de soteriologia, sim, mas o que é isso, professor? Soteriologia, ou seja, doutrina ou o ensino, a doutrina acerca da salvação, né? Logia, estudo, soter, na verdade, faz referência à salvação. Só que ele mostra da seguinte maneira, tópico 2, ele vai mostrar as soteriologias ou os ensinos que são inadequados, são aqueles ensinos que não condizem com as escrituras sagradas, são os ensinos antigos, primitivos, antiquados, por isso está lá a palavra antiquado. Já no tópico 3, ele irá falar das soteriologias atuais que também são inadequadas. Então a lição está estruturada dessa maneira. Vamos começar pela graça de Deus, né? Olhando o capítulo, tópico de número 1, e depois a gente vê as soteriologias, tanto as inadequadas antigas, quanto aquelas inadequadas que são também atuais. Agora, coloca aí na tela o tópico 1, a gente precisa verificar isso agora. A descrição do estado espiritual humano. Tem VV, né, que é versículo 1, do versículo 1 até o versículo 3. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano estudado na lição anterior. Vamos fazer um comentário desse texto? Eu vou fazer o seguinte, eu quero que você abra a sua Bíblia conosco, aí em casa. Vamos ler esse texto, Efésios, capítulo de número 2, da Epístola aos Efésios, e o versículo 1 até o versículo de número 3. Presta bem atenção nesses textos aqui. Inicialmente ele está dizendo que a condição do homem pós-queda afetou todo o gênero humano. Você viu isso na aula passada que nós estudamos aqui. Ou seja, o pecado de Adão fez com que toda a humanidade, toda a posteridade humana, qualquer ser humano que nasceu de Adão para cá e vai nascendo, ele é marcado pelo pecado, manchado pelo pecado. Ele vai falar que a natureza humana ela foi corrompida. Isso por causa do pecado de Adão. E ao mesmo tempo mostra a extensão desse pecado. O pecado não ficou somente restrito a Adão. O pecado é extensivo a toda a humanidade. Onde tiver um ser humano na face da terra, ela é extensiva. E extensiva não porque abrange somente todos os seres humanos, mas ela é extensiva na própria natureza do ser. Ou seja, o intelecto foi marcado pelo pecado. As emoções foram marcadas pelo pecado. As vontades, os desejos foram marcadas, manchadas pelo pecado. Então entenda que quando se fala da corrupção do gênero humano, está mostrando que não ficou nada no homem que não fosse corrompido ou marcado. Então todo o gênero humano está
manchado, marcado, corrompido justamente pelo pecado. Isso vai ficando mais evidente quando o apóstolo Paulo lê Efésios capítulo 2. Aí vamos fazer a leitura junto. Pegue sua Bíblia. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Observe bem, olha a comparação. Vocês estão vivos porque Jesus é quem deu a vida a vocês. Quando vocês estavam mortos, mas não é morto fisicamente, é morto no sentido de separação de Deus, onde não existe mais comunhão entre Deus e o homem. Então ele está falando, vocês estavam mortos, mas mortos em ofensas e mortos em pecado. Ele continua, versículo número 2, a primeira não é condição, o primeiro retrato que é mostrado do gênero humano é que ele está morto em ofensas e em pecado, morto no sentido de separação. Versículo 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo. Ou seja, olha, vocês andavam de um jeito, só que a partir de Cristo Jesus vocês estão andando em novidade de vida. Mas antes vocês andavam no curso pecaminoso desse mundo. Vamos mais adiante no versículo 2, diz assim, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, guiado justamente por forças estranhas que não vem na verdade de Deus. Observe, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos fazer a leitura completa? Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos mandamentos e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Prestou atenção no texto? Que Paulo chama de filhos da desobediência, chama de filhos da ira, que andava na vontade da carne, na vontade dos pensamentos. Então essa é a condição do gênero humano pós-queda. Filhos da ira, filhos da desobediência, que anda segundo o curso desse mundo pecaminoso, que o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, de forças contrárias. Então essa é a condição do gênero humano. Veja que o pecado atingiu tudo do ser humano. Então ele é extensivo na natureza e ele é extensivo também na sua descendência. É isso que Paulo está falando. Vamos caminhar mais um pouco nessa lição. O que nós queremos mostrar aqui é que por mais que o homem faça obras de justiça, mas quem está fazendo essas obras é um gênero corrompido, manchado, marcado, corrompido, de maneira que o que ele fizer não lhe dá condições suficientes de chegar a Deus pelas boas obras, por melhor que sejam essas boas obras. É isso que a Bíblia está falando aqui para a gente. Vamos para o tópico 1 e o item 2, para a gente entender essa palavrinha chamada mortos em delitos e mortos em pecado. Vai aparecer na tela agora? Olha o que é que a Bíblia fala para a gente. Mortos em ofensa e mortos em pecado, versículo 1. As expressões, ele vos vivificou e nos vivificou juntamente com Cristo, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Versículo 4, versículo 5. Mas há algo que precisa ser esclarecido. Expressões mortos em ofensas e em pecado, e mortos em ofensa e em pecado, entre aspas, não deve ser entendido literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. Volta aqui para a gente. Está sendo citado pelo autor Isaías capítulo 59 e o versículo de número 2. Você pode ler comigo esse texto nessa manhã? Vamos fazer essa leitura? Você já está vendo o que é que a Bíblia está mostrando. Que o ser humano ele está morto, mas a morte aqui é morte no sentido de separação, morte no sentido de que a comunhão foi quebrada e que aquilo que o homem fizer não faz com que o homem chegue diante de Deus. E outra coisa,
Se não for a graça de Deus, é aí que entra justamente a graça do Senhor para salvar o ser humano. 59, Isaías 59, verso 2, antes da gente mencionar a questão da graça, diz assim a palavra de Deus: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As vossas iniquidades faz o quê? Separação. É isso que é chamado de morte espiritual. Então não tem como esse homem ir até Deus sozinho. O que é que acontece? Agora, diante desse quadro, a graça de Deus. Vamos lá para Efésios? Efésios capítulo número 2 e versículo 4 e 5, que ele citou isso. Mas Deus, está na lição, que é riquíssimo, mas riquíssimo em quê? Em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós mortos, ainda mortos, em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que veio até esse homem caído, pecador, marcado, manchado, corrompido, para esse homem poder ser salvo em Cristo Jesus. A iniciativa da salvação é de Deus, não é justamente do ser humano. Mas diante desse quadro que nós estamos aqui falando, talvez você diga o seguinte: se o homem está morto em delitos e pecado, então ele não dá nenhum tipo de resposta a Deus, porque ele está morto. Vamos fazer o seguinte, vamos ver da seguinte maneira. Tem alguns versículos que a gente precisa analisar. Abra sua Bíblia em João, esse versículo não está na lição, viu? Esse versículo não está na lição. João capítulo 8 e o versículo de número 24. É um versículo muito importante, porque a iniciativa da salvação, ela é de Deus. Então quem vai até o homem é Deus que vai. Aí, como é que ele vai? Talvez você esteja se perguntando. Através da pregação do Evangelho. É o Espírito Santo quem convence. A Bíblia fala de convencimento, não é de conversão, porque primeiro o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Deus vai a esse homem, a graça de Deus lhe dá condições para esse homem, mesmo morto em delitos e em pecado, dizer um sim ou não para Deus. Como é que a gente fez isso no texto bíblico? João capítulo 8, versículo 24, é a fala de Jesus. Veja o que é que Jesus está dizendo. Por isso, vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Jesus está dizendo, você tem que crer que eu sou. Jesus não está dizendo assim, eu vou fazer você crer. Não. Jesus está dizendo, creia que eu sou, que se você não quiser crer que eu sou o Salvador, ser mais específico, você vai morrer em delitos e morrer em pecado. Tem outro texto ainda, muito bom, João capítulo de número 5 e o versículo de número 39 até o versículo 40, especificamente o versículo 40. Enquanto você está procurando aí na sua Bíblia, vamos deixar os marcos, né, dessa lição bem claro aqui, olha. A iniciativa da salvação é de Deus, porque o ser humano está caído, todo o gênero humano está corrompido e ele não tem condições de, através de boas obras, chegar justamente no céu. Então, quando Deus chega até esse homem, lhe habilita, não é regenera, é a graça de Deus que faz com que esse homem possa dar uma resposta positiva ou negativa. Por isso que Jesus disse o seguinte, João 8 e versículo número 40, tu tem que crer que eu sou. Olha, capítulo 5 de João e o versículo 40. Deixa eu só fazer uma correção aqui, é João 8 e 24 que a gente leu. Agora a gente vai ler João 5 e verso 40. Olha o texto. E não quereis vir a mim para
terdes vida? Quer dizer, você não quer vir a mim para ter vida? Por mais que eu ofereça os sinais, vou falar daquilo, parafrasear a fala do Senhor Jesus, por mais que Jesus ofereça sinais que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que está nítido, está claro, é evidente, mesmo assim você não quer vir a mim para ter vida. Quer dizer, você tem que vir, porque eu já estou aqui, é isso que Jesus está dizendo. É uma oportunidade tão bonita nesse momento que nós temos aqui na Escola Dominical, até para dizer para as pessoas que ainda não tomaram a sua decisão pessoal, tomar aquela decisão de servir a Cristo, de aceitá-lo como Salvador e aceitá-lo como um Senhor de sua vida, de abandonar o curso desse mundo pecador e viver exclusivamente para Cristo. Oportunidade excelente para dizer: Deus está indo a teu encontro através da mensagem do Evangelho, para que você, amado irmão, amado amigo da palavra de Deus, tome uma decisão. Ele está indo até você e está perguntando: você não quer vir a mim para ter vida? Você tem que crer que Ele é o Salvador, porque caso contrário, você vai morrer em vossos delitos e em vossos pecados. Então o homem pode dizer sim ou pode dizer não para Deus. Agora é claro, eu não vou entrar aqui, essa lição, para esse momento, não é uma lição que a gente venha tecer comentário, porque a gente tem linhas de pensamentos teológicos, uma linha particularista, que é uma linha que diz que somente poucas pessoas alcançarão o céu, porque Deus determinou que eles chegariam ao céu, uma determinação divina, independente da vontade das pessoas. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, vamos falar o que a lição está dizendo. Não que a lição está refletindo o texto bíblico, né? Deus é quem está indo ao encontro e o homem tem que dar realmente uma resposta de sim ou não para Deus. Mesmo morto em delitos e em pecado, mas a graça de Deus habilita esse homem a dizer um sim ou dizer um não para o Senhor Jesus, porque a responsabilidade, ela é pessoal e existe a possibilidade da pessoa resistir. Falando em resistência, está me vindo à mente, está vindo à minha mente um versículo que também pode ser acrescentado nessa lição. Atos capítulo 7 e o versículo 51, porque Deus insiste com o ser humano, né? Deus insiste. Insiste porque Ele espera também uma resposta. E nós estamos falando para um público muito grande. O alcance da Rede Brasil é imenso. Alcança todos os segmentos evangélicos. E muitos pensam o seguinte: mas Deus espera pelo ser humano, quer dizer, Deus dá chance às pessoas. Olha, somente um Deus grande, poderoso, eterno, magnífico, poderia fazer uma criatura com livre-arbítrio, para dizer sim ou não para Ele. Se Deus fosse menos do que isso, Deus criaria um ser humano como se fosse uma máquina, que era somente programar e estava tudo certinho. Mas somente um Deus, um Deus soberano, grande, eterno, justo, infinito, maravilhoso, qualquer adjetivo que eu possa usar aqui, citar versículos bíblicos, ainda é pouco para falar da grandeza desse grande Deus. Somente um Deus dessa maneira é que poderia criar criaturas, guarde isso, como nós, criaturas que podem até negar que Ele existe. Só um Deus poderoso podia fazer isso. Se Ele fosse menos do que isso, Ele não faria. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. No discurso de Estevão, Deus está dizendo: vocês estão resistindo ao Espírito. Quer dizer, é possível sim resistir ao chamado de Deus, é possível resistir. Não deve ser feito, mas é possível resistir. Essa liberdade que Deus concedeu justamente ao ser humano, que faz a gente ser humano, que faz a gente ser gente como nós somos. Então, não entenda mortos em delitos e em pecado como sendo uma inabilidade total, uma extinção total. Não.
mortos em delitos, em pecado, significa que Deus é quem está indo até o homem, mas mesmo lá, habilitado, ele pode sim, habilitado pela graça de Deus, dar um sim ou não para Deus. Ou ele aceita ou ele rejeita, porque a responsabilidade é pessoal. Outro versículo bíblico que pode ser muito bem utilizado para isso é João, tão conhecido, são textos conhecidos das Escrituras Sagradas. João capítulo número 1 e o versículo de número 12, muito utilizado em pregação, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. É todos os que recebem, é todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Finalizando esse tópico 1 da nossa lição, que é a sinopse do tópico 1, se você está com a lição de professor, você vai perceber que tem um resumo do tópico 1. O ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do homem caído em pecado e em ofensa. Por isso, somente a graça de Deus pode salvá-lo. Vamos finalizar o tópico 1, nós precisamos ir para o tópico 2. Mas eu quero finalizar com um texto bíblico. Nós estamos falando para um público muito grande e bem diversificado. Eu vou pedir à produção para colocar na tela a leitura bíblica em classe. Eu quero que você que está em casa nos acompanhe. Olha, na leitura bíblica em classe, Efésios 2 e o versículo de número 8 e de número 9 e 10. Vamos fazer o seguinte, do 8 até o 10. Você que está em casa, nos acompanhe. Vamos ler junto esse texto? Para você entender que a salvação é pela graça humana, a iniciativa é de Deus. Acompanha comigo, no meu comando, vamos ler junto. Está na sua tela, 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Volta à tela, está percebendo? Não é pelas obras que nós somos salvos, mas depois que nós somos salvos em Cristo Jesus, aí é que a gente pode fazer as boas obras, porque as boas obras não salvam ninguém, mas nós fomos preparados para as boas obras, mas depois justamente da salvação. Finalizando esse tópico 1 da nossa lição, vamos falar agora das chamadas soteriologias inadequadas. Eu vou pedir muito a sua atenção, meu amado irmão em Cristo Jesus. Tópico 2, item 1, eu vou fazer o seguinte para facilitar mais a nossa vida. Olha, os reencarnacionistas, vamos lá para o tópico 2 e o item 2. Os galacionistas, acompanhe isso conosco, galacionistas, é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, Gálatas capítulo 1, versículo 7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Vamos para o outro, o ponto 3, olha, os gnósticos. Bem rapidamente aqui, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam a visão dualista do mundo. O maniqueísmo, o que é isso? Fundado por Mani na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas, do reino da luz e dos que lutam pelo domínio da natureza do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes plenários, e essa libertação só é possível por meio do conhecimento místico, ou seja, uma gnose, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais, entre aspas. Essas são os ensinos inadequados. Vamos tentar fazer um resumo deles da seguinte maneira. Você leu lá, reencarnacionista. Existe uma série de religiões antigas. As religiões antigas têm várias, né? Muitas delas até mais antigas do que o próprio surgimento do cristianismo. Eles pregam que o homem morre e ele reencarna. E essa reencarnação pode ser
nenhuma pessoa melhor, ou pode ser também até em animais, em planta, dependendo do conceito de reencarnação que algumas dessas religiões têm. O que é isso? Seria uma salvação pelo um processo evolutivo de vida, morte e reencarnação. Vida, morte e reencarnação. E nesse processo evolutivo, que por sinal o pastor Ezequiel Soares lá na lição coloca o nome processo evolutivo num ciclo de renascimento constante, para que a pessoa melhore a cada vez mais. Está percebendo que a salvação aí não tem como referência a Cristo, tem como referência a esse ciclo de morte e de ressurreição, ou melhor, morte e reencarnações. A referência para o ensino reencarnacionista não é Cristo Jesus. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vamos fazer o seguinte, Hebreus capítulo 9, vamos pegar Hebreus capítulo 9, versículo 27. Se a Bíblia apoia esse ciclo de morte, vida, a pessoa vive, morre, reencarna, vive, morre, reencarna. Vê se a Bíblia apoia isso. Meu querido amigo, né, se você compartilha desse tipo de ensino, nós estamos falando do ensino, né? Nós não estamos aqui em nenhum momento atacando seu segmento religioso. Vamos falar o que é que a Bíblia mostra. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a Bíblia diz que só se morre uma vez. A gente vive uma vez e morre uma vez. Após a morte, segue-se o juízo de Deus. Vida eterna com Cristo, vida eterna também sem Cristo. Porque tem vários versículos bíblicos, Mateus capítulo 10, versículo número 28, por exemplo, é um deles, que mostra que a alma não morre. Apocalipse capítulo 9, somente para não errar, né? Vamos citar esse texto, não está na lição, mas a gente precisa deixar isso como referência bíblica, que a questão todinha é base bíblica. Capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo número 9. Tem outro texto também muito bom, mostra isso, é Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, esses 3 versículos é o suficiente para a gente. Mas vamos focar nisso daqui. A Bíblia diz que só morre uma vez. Aí merece uma aplicação e uma reflexão nessa manhã para a gente. Querido, tanto para crentes como para não crentes, a gente só tem uma vida, viu? Não tem 2, nem 3, nem 4, nem 5, não. Depois que morre, segue-se ao juízo. Para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, perseverar na fé. Como é que a gente persevera? No jejum, na oração, na leitura, na obediência, na santificação, ouvindo a voz de Deus, trabalhando para Jesus de Nazaré, a manutenção da salvação do crente. Quem salva é Cristo, mas tem a nossa responsabilidade. Se já nasceste de novo, pensai nas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo de número 2, do versículo 1, na verdade, até o versículo 5, para fazer uma leitura bem completa. Mas para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, lembre de uma coisa: quem morre não volta mais não. A chance é enquanto está nesta vida. É isso que a Bíblia mostra. Por isso, Hebreus capítulo 9, versículo número 27. Vamos lá para o outro ensino? Inadequado com as Escrituras Sagradas. Porque eu estou tendo esse cuidado de dizer assim, é inadequado com as Escrituras, não é inadequado com um parâmetro humano. Seriam os galacionistas. Quem é os galacionistas, né? O autor da lição citou Atos capítulo 15. Veja aí sua Bíblia, rapidinho. Atos capítulo 15 e o versículo 5 para a gente entender. Diz assim, 15 e verso 1. Desculpa, eu disse 5, mas é 15 verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Aí versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles
subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Os galacionistas, para você entender, estavam dizendo aos aqueles crentes, os crentes dos primeiros séculos, aqueles que tinham vindo do judaísmo, aqueles que tinham aceitado a Cristo como Salvador, que fazia parte do caminho, que era assim que a religião, é assim que era conhecido naquele momento, o caminho, o cristão. Eles começaram a colocar uma situação bem difícil. Ele está dizendo o seguinte: Jesus salva, mas você tem que praticar a lei de Moisés. E Paulo está dizendo: vocês já estão livres do jugo da lei. Salvação é por Jesus. Para você entender bem, era como se Jesus fosse o caminho, mas o pedágio era a lei de Moisés. Aí Paulo está dizendo de maneira bem clara: não existe esse pedágio. Quem salva é Jesus. Não há necessidade de participar da circuncisão, ser circuncidado para poder chegar nas regiões celestiais. Não é necessário esse pedágio. Veja que é um ensino inadequado, colocar um pedágio, um obstáculo nesse caminho que é Cristo para chegar no céu. Querido, quem salva é Jesus de Nazaré. O caminho é livre, né? Abra sua Bíblia conosco. Eu disse aos senhores que nós iríamos ler muitos versículos aqui. João capítulo de número 14 e o versículo 6. Eu quero ler com você em casa junto. Diz assim a palavra de Deus. Me acompanhe? Disse-lhe Jesus: eu sou um caminho. Oh, não é um caminho. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Eu sou e a verdade e a vida. Está percebendo que existe um elemento aqui que está delimitando mesmo? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos pegar outro texto bíblico? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de número 11 e o de número 12. Enquanto você está procurando o texto bíblico na sua casa, tem outra heresia, ou outro ensino inadequado às Escrituras Sagradas, que chama-se os gnósticos. Você viu lá que nós apresentamos logo naquela tabelinha que apareceu justamente aí na sua tela, né? Reencarnacionista, galacionistas e também os gnósticos. Para você entender, né? O que importa para a gente é o ensino, é o conceito, né, daquilo que eles ensinavam. Eu não vou falar da origem dos gnósticos. Se você entender nessa manhã que os gnósticos pregavam a salvação pelo um conhecimento mítico, eu posso dizer a vocês que eu já alcancei meu objetivo. Ou seja, o conhecimento, uma revelação de caráter mística especial, chamado gnose, destinado para todo mundo, não, para algumas pessoas, iria lhe fornecer o meio suficiente para ser salvo. Tem uma coisa em comum, né, quando a gente estuda todas esses ensinos inadequados, né? Uma coisa em comum, tanto entre os reencarnacionistas, entre os gnósticos e os galacionistas, Cristo não é mais o centro. Já percebeu isso aqui? Que nos três ensinos inadequados, Cristo é tirado de cena e colocado não mais como referência para a salvação. Ele é considerado um modelo, um exemplo, coisa desse tipo, modelo, exemplo, grande profeta, mas o Salvador não. Nesse aspecto daqui não. Por isso que eu estou tendo cuidado de mostrar o texto bíblico. Você vai ler comigo para mostrar a você que Jesus é o centro, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e sem Ele ninguém pode ter a salvação em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia condena estes ensinos que já mencionamos lá atrás, inadequados. Vamos pegar um texto bíblico agora? Vamos ler novamente? Capítulo 4, versículo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Mostrar a centralidade de Cristo como sendo o Salvador. Eu preciso dizer isso a você nessa manhã de domingo. Meu amado irmão,
qualquer ensino que tire Cristo do centro, qualquer ensino que afaste Cristo do centro, que ofereça outro caminho para se chegar aos céus, sem Jesus de Nazaré, tem que ser considerado inadequado às Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras centralizam em Jesus. A salvação, ela é cristológica. Não tem como, ela não é cósmica, ela é cristológica, ela está centrada em Jesus. Sem Jesus ninguém entra no céu. Vamos ler? 4, verso 11. Ele é a pedra, Atos, viu? 4, verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Olha o versículo 12, como é que diz o texto? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação é cristológica e centrada em Jesus, Cristo de Nazaré. Terminamos o tópico 2. Vamos para o tópico 3 da nossa lição. No tópico 3 eu vou fazer um resumo, viu? Eu vou pegar aqueles conceitos inadequados, por uma questão clara. Vamos olhar logo o tópico 3, só o tema em geral? Observe bem. As soteriologias inadequadas de hoje. Pronto, é o suficiente. Se for falar de soteriologias inadequadas de hoje, se for vasculhar as principais religiões, ou se não, vasculhar os movimentos heterodoxos, a gente ia passar aqui um bom tempo falando sobre isso aí. E cada um tem um conceito, né? Sobre a salvação. E são conceitos que vão de encontro, ou melhor, são conceitos que são contrários à palavra de Deus. Por exemplo, se você tiver com sua revista em mãos, a minha está você está vendo grande porque está no formato magazine, viu? Mas se você tiver com sua revista em mãos, você vai ver que o autor da lição, ele cita 3 movimentos. Cita uma religião e 2 grupos heterodoxos. Tem uma religião e 2 grupos heterodoxos. Em uma religião, ele afirma que a salvação é por méritos. Quer dizer, esta religião grande, que prega que o mérito humano, ele é necessário para que o homem chegue lá em cima nas regiões celestiais. Seja salvo, não vá parar no inferno. Em nenhum momento a Bíblia apoia isso. Você leu comigo Efésios capítulo 2, vamos voltar para essa leitura novamente. Não é obra, não é mérito humano, é pela graça. Capítulo 2, versículo de número 8 do livro aos Efésios. Vamos pegar mais um texto bíblico aqui, tem mais textos bíblicos que mostram que não é mérito, de jeito nenhum. Tem alguns textos em Romanos capítulo 6. Abre tua Bíblia aí, Romanos capítulo 6 e o versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha a segunda sentença do versículo, mas o dom gratuito de Deus, sim, dom o quê? Dado gratuitamente, isso é graça, é a vida eterna, isso é dado, é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é por mérito. Outro texto bíblico, Romanos capítulo 5 e o versículo de número 18. Romanos capítulo 5, na verdade, é uma verdadeira apologia, né? Ela combate ferrenhamente essa salvação que é ensinada por mérito humano, ensinada pelas obras. Vamos pegar alguns textos.
Versículo 18. Pois assim como por um só homem, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Quem foi que fez essa ofensa que veio, e esse juízo veio sobre todos os homens? Adão. Para a condenação, assim também, observa o texto, assim também, por um só ato de justiça, feito por Jesus Cristo, veio que a graça de Deus. Você está sabendo que a graça é um favor imerecido, né? Veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, a graça, o favor imerecido está revelado na pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então não é por mérito humano, em nenhum momento. A gente respondeu essa primeira religião, mas tem dois grupos heterodoxos. Não estou falando de heterodoxia, né? Que tem outros ensinamentos, né? Fora da ortodoxia bíblica. O primeiro grupo prega a salvação na organização. Diz a salvação é pela organização religiosa. Aí é um grande problema, terrível. Ora, a salvação deixa de ser em Cristo para ser em uma organização. Eu não preciso dizer que isso é contrário às Escrituras Sagradas, porque Atos capítulo 4, versículo 12, você leu conosco. Mas se precisa de mais algum versículo, vamos lá para Filipenses. A Epístola aos Filipenses, é tão bonita a Epístola aos Filipenses. Paulo, quando fala, olha, Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A centralidade é Cristo, não é a organização religiosa. Nós teremos a lição, deixa eu só abrir um parênteses para ser bem entendido por você. Eu não estou sendo contra a ideia da organização. Não é a ideia de uma igreja organizada. Nós teremos a lição que vai falar sobre organismo e organização. A igreja de Cristo é um organismo, mas ela se apresenta numa organização. O que nós estamos aqui dialogando e refutando é porque há um grupo heterodoxo que diz que a salvação está naquela organização religiosa. Não é bíblico em nenhum momento. Não é bíblico. Salvação está em Cristo Jesus. Para a gente finalizar, está faltando 3 minutinhos para a gente encerrar. O outro grupo heterodoxo diz que a salvação é geral. Em qual aspecto? Que pessoas são castigadas e depois são liberadas para a salvação. Ou seja, a pessoa pode fazer tudo que pode matar, roubar, fazer qualquer tipo de crime, mas depois ela será liberada para o céu sem Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa clara aqui: quem perdoa pecado é Jesus. Pode ser o pior pecador que tiver na face da terra. Jesus perdoa. Jesus perdoou Nicodemos? Nobre. Jesus perdoou Cornélio? Nobre. Zaqueu, rejeitado pela sociedade, Jesus perdoou. Mas Jesus também salvou, perdoou, salvou quem? O gadareno. Então Jesus salva qualquer pessoa. Jesus tem condições de perdoar qualquer pessoa, desde que essa pessoa venha para Jesus. Aquele versículo de João 8 e o versículo número 24, quando Jesus diz: crê em mim, para tu não morrer nos teus pecados. Se você crê em Cristo nesse momento, se você olhar para Jesus nesse momento, Jesus perdoa independente dos pecados que você cometeu. Então a salvação é em Cristo Jesus. Mas dizer
que as pessoas podem morrer, ser castigadas em outro ambiente espiritual para depois, dali, como se fosse uma espécie de purgatório, né? Seriam purgados daquele ambiente para dali ser remetido ao céu. Onde é que ficaria a obra de Cristo? Não teria sentido Jesus vir a esse mundo. Nessa visão, não. Então, meu querido, vamos fazer um fechamento aqui dessa lição tão importante, né, para a gente, né? Qual foi o nosso esforço hoje? Foi o que a gente fez hoje. Falou da condição humana caída, gênero humano corrompido. Foi isso que nós falamos. Combatemos as heresias do passado, combatemos os ensinos inadequados do presente e chegamos à conclusão principal: Cristo é o centro. A salvação é cristológica. Quer ser salvo em Cristo Jesus? Aceita Ele como teu Salvador. Ele é o único caminho. Isso fica para você que está nos assistindo nesse momento, que não foi um encontro pessoal com Jesus. Ele tem interesse por tua alma. Mas você que é crente, que está em casa, talvez no hospital, que está em algum canto, no trabalho, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã. Jesus não lhe salvou? Então o maior bem, meu amado irmão, que você tem, chama-se a salvação em Cristo Jesus. Então mantenha ela. Eu não sei se você está com uma idade muito avançada, talvez em hospitais. A gente fala para tanta gente e tem pessoas que muitas vezes estão no leito, dizendo assim: eu não sei se eu vou sair daqui, eu não sei se vou sair desse ambiente. Outros que já estão no fim da vida, outros que são jovens, mas perderam tudo. Muitas vezes os problemas da vida mesmo, perde o emprego, perde uma família, perde alguma coisa. Eu quero que você se lembre nessa manhã, meu amado irmão, esqueça da sua dor, esqueça dos seus problemas e lembre que você é um salvo em Cristo Jesus. Tudo aqui passa, tudo passa. Um dia, por melhor ou pior que seja a minha condição social, mas um dia todo mundo sai dessa terra. Ou seja, a morte vai nos alcançar. Eu, você, qualquer um, seja rico, seja pobre. Então, isso fica como um alerta muito grande. Preserva essa salvação que foi conquistada a preço de sangue. Se alegre nessa manhã de domingo. Se alegre. Diga comigo: eu sou um salvo em Cristo Jesus, Filho de Deus, e a minha morada será nas regiões celestiais. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nesse momento aí dentro da tua casa e no teu trabalho. Queridos irmãos, que estudo maravilhoso. Nesta manhã aprendemos sobre a doutrina da salvação e aprendemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Salvação não é pelas obras, já dizia Paulo, para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor por esse estudo maravilhoso, por nossa escola bíblica dominical. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pelo ensino maravilhoso que foi exposto para a glória e louvor do teu nome. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção em relação aos teus filhos, a todos os teus filhos que estiveram nos acompanhando nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, aquilo que foi exposto por cada um de nós. Vem, Senhor, estender as tuas mãos, abençoar a cada filho teu, ó Deus, aquele, Senhor, que ainda não te conhece, que ouviu esta mensagem, Senhor, de salvação, que o teu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Continua abençoando o nosso pastor presidente, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus continue lhe abençoando. Não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntinhos,
aprendendo a palavra do Senhor. E não desligue aí a sua TV, tem uma programação especial preparada para você e para a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.